Olá, gente do quinto ano, meus amados. Hoje nós vamos assistir a nossa penúltima aula, tá? E o nosso último assunto, nosso último conteúdo para essa última prova também. Hoje nós vamos ver medida de massa que fica na página 250, tá? 250. Para entender o que é a medida de massa, nós vamos lembrar do que nós já estudamos sobre todas as grandezas e medidas. Medida de comprimento, medida de capacidade, medida de volume e agora nós vamos ver medida de massa. O que será massa? Será que massa é igual a peso? Quando nós vamos estudar massa, nós vamos ver a unidade principal, que é a unidade fundamental, que é o grama, tá? O grama, observe bem o nome. Quando nós vamos estudar massa igual a todas as outras grandezas, nós também vamos usar símbolos e vamos ver múltiplos e submúltiplos dessa unidade, tá? No caso, nós estamos falando de medida de massa. Qual é a unidade principal de medida de massa? É o grama. E quais são os múltiplos? Múltiplos são aquelas unidades maiores que o grama. Que nós vamos ter o decagrama, hectograma e o quilograma. Depois nós temos os submúltiplos, que é decigrama, centigrama e miligrama. Vocês puderam observar que quando nós falamos o nome decigrama, ele já está falando em 10, centigrama em 100. Aí nós vamos ver por quê. Quando nós falamos em grama, que é a comunidade principal, por quê? Porque aqui estão as unidades que são menores que o grama e desse lado nós temos as unidades que são maiores. O decigrama, ele é 10 vezes menor que o grama. Centigrama, ele é 100 vezes menor que o grama. E miligrama, ele é 1000 vezes menor que o grama. Depois nós temos os múltiplos. Decagrama, são 10 gramas, equivale a 10 gramas, quer dizer, ele é 10 vezes maior que o grama. Depois nós temos, hectograma, equivale a 100 gramas. Por quê? Porque ele é 100 vezes maior que o grama. Depois nós temos quilograma, que equivale a 1000 gramas. Por quê? Porque ele é 1000 vezes maior que o grama. Mas veja bem, o exemplo que eu dei foi de 1 grama. Isso vai mudar o tamanho conforme o número, tá? Que for dado aqui em grama. Por que a gente faz toda essa tabela? Exatamente para que vocês entendam o que são múltiplos e o que são submúltiplos. Todas as vezes que a gente vai estudar grandezas e medidas, nós precisamos dessa tabela para que a gente possa fazer a transformação dessas unidades. Aqui nós temos, na transformação dessas medidas, nós temos do mesmo jeito lá da anterior, nós vamos ter aqui grama como unidade principal, unidade fundamental, decigrama, centigrama e miligrama. E para esse lado nós temos decagrama, hectograma e quilograma. Por que é necessário essa tabela? Para que facilite a transformação. Olha aqui um exemplo. Na letra A, eu coloquei esses exemplos para que a gente aprenda melhor a fazer essa transformação. 36 gramas e eu quero transformar em miligrama. Como que nós vamos fazer? Onde está a grama? Grama está aqui. Então eu tenho 36 gramas e quero transformar em miligrama. Ok, nós vamos pular quantas casas? 3 casas. Cada casa, como ela tem unidade simples, vocês puderam observar que ela não é elevada a nada. Então, ela é uma unidade simples. Quando nós temos unidade simples, de uma casa para outra,
você vai multiplicar ou dividir por 10. Por 10, por 10 e por 10. Aí você pode, por exemplo, fazer 1 por 1, ou você pode multiplicar de uma vez só. Se eu vou multiplicar de uma vez só e eu estou em grama, olha, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, eu vou multiplicar 36 gramas por 1000. Que vai dar quanto? Ó, 36 vezes 1000 é igual a 36.000. 36.000 o quê? Miligrama. Porque aqui eu estou fazendo a transformação dessas unidades, certo? Depois nós vemos aqui a letra B. A letra B eu tenho 25,5 decagrama e eu quero transformar em decigrama. Então, observe, você está aqui, ó, em decigrama, e eu vou fazer a transformação para decigrama. Então, quantas casas nós vamos pular? Conte de onde está. 1, 2. Eu vou pular 2 casas. Quer dizer que eu vou multiplicar por 100. Repita o mesmo número. 25,5 decagrama e eu vou multiplicar por 100. Se vocês não quiserem fazer a multiplicação, você pode usar só o deslocamento da vírgula. Como nós vamos fazer uma multiplicação, você vai deslocar essa vírgula para frente. Se você tiver dúvida, você vai repetir esse mesmo número com a vírgula. Observe como fica mais fácil. Repita o mesmo número com a vírgula, acrescente 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque eu estou multiplicando por 100. Aonde vai ficar essa vírgula? Quando eu multiplico por 100, eu conto 2 casas. 1, 2. Então, essa vírgula vai ficar aqui. E você vai tirar essa outra. Certo? Como eu tenho aqui a última vírgula, o último número com vírgula, eu posso deixar desse jeito ou eu posso somente colocar o número sem a vírgula, certo? Aí você tem a opção de escolher. Na letra C, eu tenho 18,8 quilogramas e eu quero transformar em gramas. Aonde está quilograma? Ó, quilograma está aqui na primeira. Eu vou pular até chegar em grama. Quantas casas nós pulamos? 3. Então, nós vamos fazer essa multiplicação por 1000. Do mesmo jeito, você pode repetir o número com ou sem vírgula e aumentar agora 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque nós multiplicamos por 1000. Agora conte. Quantos zeros, quantas casas eu vou pular se eu estou multiplicando por 1000? 3. Então, 1, 2, 3. E coloque aqui a vírgula. Se você não quiser deixar a vírgula, faça como a opção lá que eu já dei primeiro. 18.800. Não esqueça, gente, que aqui no final você tem que colocar a unidade, tá? 18.800 gramas. Outra coisa, vocês puderam observar que na hora de multiplicar, eu não sei se vocês observaram direito, mas todos esses exemplos que eu dei aqui, eu só fiz multiplicação. Por que será que só foi feita multiplicação? Porque todos eles, se vocês observarem bem, eles estão em uma unidade maior e eles estão indo para menor. Então, todas as vezes que isso aconteceu, você estiver em uma unidade maior para menor, você vai multiplicar, tá? Multiplicar.
E quando você estiver da unidade menor para maior, veja bem, essa seta está indicando isso. Você vai dividir. Dividir ou multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, conforme for o tanto de casa que você for pular, tá? Vocês puderam observar também que medida de massa, ela é resolvido, tudo está resolvido igual medida de comprimento, igual medida de capacidade. Ela só é diferente da medida de volume, porque eu acredito que vocês estão lembrando, medida de volume, tudo é elevado a 3, porque lá nós temos 3 multiplicações, certo? Ó, eu coloquei esses probleminha aqui, que é da tarefinha de vocês, para que vocês entendam um pouquinho melhor como se resolve um probleminha quando nós estamos usando unidade diferente. A regra diz, em qualquer situação, nós não podemos dividir ou multiplicar uma unidade pela outra, tá? Elas têm que ser unidades iguais. Por isso que há a transformação, para que facilite tudo isso. No probleminha, lá da questão 2, diz assim: uma caixa contém 30 pacotes de biscoitos. Sabendo que cada pacote pesa 150 gramas, qual é o peso em quilograma da caixa? Veja bem, ela contém 30 pacotes de biscoito. Cada pacote, ele tem o peso em grama. Observe isso. Mas ele está querendo saber o peso da caixa em quilograma. Como é que nós devemos fazer? Observe. Uma caixa ela contém 30 pacotes de biscoito. Cada biscoito, cada pacote, ele pesa 150 gramas. Então, eu vou multiplicar por quanto? Por 30, porque ele contém 30 pacotes. Então, primeiro nós vamos fazer essa multiplicação. 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Olha o resultado. Quanto eu tenho aqui? 4.500 gramas. Agora vem a pergunta. O peso, ele está querendo em quilograma. E eu tenho 4.500 gramas. Se ele está querendo o peso em quilograma, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma transformação. 4.500 gramas transformado em quilograma. Então, nós vamos pegar esse valor, 4.500, nós vamos voltar na tabela e ver. Ele tem grama e ele está querendo em quilograma. Então, nós vamos voltar 3 vezes. Se nós vamos voltar da unidade menor para a maior, nós vamos dividir. Então, nós vamos dividir 4.500 por 1.000. Pode usar o deslocamento da vírgula se você quiser. Coloque os números e conte. Quantos zeros eu tenho em 1.000? Eu tenho 3. Então, eu tenho que voltar 3 casas. 1, 2, 3. E colocar a vírgula. Então, quanto o peso em quilograma da caixa? Eu tenho 4,5 quilograma. Observe onde está a vírgula, gente. O que vale é esse aqui agora. Os zeros que estão ali, eles não vão mais valer. Observe também que quando eu tenho aqui, ó, 4.500 gramas, eu não tenho vírgula, eu tenho ponto. Então, eu sempre faço essa observação. Ponto é diferente de vírgula. Aí vem lá a terceira questão. Um bolo de 2 kg foi repartido igualmente para 8 pessoas. Quanto pesa em gramas cada pedaço? Bom, o que nós vamos fazer primeiro? Se ele quer saber o peso em grama, então primeiro nós vamos transformar esses 2 kg em grama. Então veja, 2
quilogramas em grama. 2. Observe onde está 2, ó. 2 quilogramas está aqui, 2 quilogramas, e eu quero o peso em grama. Observe que eu estou na unidade maior e eu vou para a menor. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 1000, que é igual a 2.000 gramas. Será que essa é a resposta? Ainda não. Observa. Ele foi repartido igualmente para 8 pessoas. Então, você vai pegar 2.000 gramas e dividir por 8. Certo? Então, vamos lá na divisão. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 24. Baixa o 0 que dá 40. 5 vezes 8, 40, para 40, 0, baixa o 0. Então, quantos gramas nós temos? Nós temos para cada criança, ó, cada criança recebeu em gramas 250 gramas. Foi o que cada criança recebeu, tá? Então, vocês aprendam a entender por que nós precisamos dessa transformação. Você nunca vai poder, por exemplo, dividir grama por quilo ou quilo por grama. Sempre há transformação para uma mesma unidade, para que dê certo depois. Vocês observaram que lá no começo eu tinha um bolo em quilos, mas eu não posso ter essa medida em quilos, porque aqui está pedindo o resultado em grama, certo? Então, sempre observem isso. Bem, gente, lá no começo da aula, eu perguntei a vocês se peso é a mesma coisa de massa. Não é. Por isso que nós estamos estudando aqui medida de massa. Quando nós vamos pegar o peso de qualquer coisa, nós vamos pedir o peso daquela massa. Quer dizer, o nosso peso, quando alguém vai se pesar, será que alguém vai dizer quanto é sua massa? Não, mas o correto seria isso. Quanto é a massa do seu corpo? Porque peso, o nosso peso, ele não é só a massa contida. Ele também tem a gravidade. Por isso que o nosso peso na Terra é maior do que se a gente estivesse na Lua, por conta da gravidade, tá? Então, mas isso é assunto para depois. O assunto da agora é esse. Eu espero, gente, que vocês compreendam direito e estudem. Essa é a nossa última prova. Eu espero que todo mundo tire uma nota assim maravilhosa, tá? A nossa última aula vai ser na quinta-feira. Quem tiver dúvida para revisar qualquer assunto, vocês podem ligar para mim, ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.